Olá, mais uma vez, muito obrigado a você que sempre assiste a programação da nossa TVAL. Estamos começando nosso programa Espaço Cidadão e hoje trazendo um tema bastante interessante, Mostra de Cinema Infantil. E convidamos a Luísa Lins, que é diretora-geral da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. E se eu for aqui, eu estou com o currículo dela aqui, se eu for aqui mostrar ou falar para vocês o currículo desta mulher, nós vamos passar aqui a metade do programa falando só da vida profissional dela, dos prêmios que ela já ganhou e das viagens que fez mundo afora aí, em nome da sua qualidade, da sua obsessão pelo cinema infantil. Luísa Lins, tudo bem com você? Tudo bem. É um prazer estar com você Obrigada aqui. pela apresentação. Vamos aprender um pouco com você hoje aqui, viu? Eu estive olhando seu currículo, digo, poxa, eu estou aqui na altura dos meus 60 e poucos anos, mas vou aprender mais um pouco ainda contigo aqui hoje. A gente sempre aprende, né? É verdade. Acho que isso é o grande... Você é diretora-geral da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e está com um projeto bastante interessante agora a nível de estado, inclusive. De onde surgiu a ideia de criar essa Mostra de Cinema Infantil em Santa Catarina? Pois é, a mostra, esse ano a gente está fazendo 15 anos, né? A ideia surgiu, eu sempre gostei muito de cultura, minha formação é no teatro, eu sou de Itajaí, mas fui morar no Rio muito cedo e tive minha formação de educação e cultural no Rio. E voltei para cá grávida e sempre na área de cultura e sempre gostei muito de criança, muito, muito, muito. E já trabalhava com cinema e pensava que eu queria fazer alguma coisa com criança, que alguma coisa que ajudasse a mudar um pouco o mundo, né? Eu acho que tem várias... A minha personalidade, você falou uma coisa que é exatamente isso, eu sou um pouco obsessiva pelo tema. Eu acho que é através da cultura e através da infância que a gente forma o cidadão. Você já fez de tudo no cinema, mas é sempre focada mais na área infantil, né? Não, antes eu não era infantil, não. Antes eu já fui produtora executiva de cinema. Exatamente, você já fez de tudo, sim, mas sempre eu já fiz, a vocação maior para a área infantil. Sim, eu sempre gostei muito, porque isso, eu acho que a gente não dá, a sociedade não dá o devido valor da criança, né? Eu acho que a criança nasce com tanto frescor, com tanta coisa boa, tantas ideias novas para mudar um pouco a nossa sociedade. E o que a gente faz é cobrir todas aquelas ideias, não deixar aquelas ideias crescerem e colocar a norma da sociedade, né? A norma, e eu sempre fui muito contra isso. Eu acho que a gente tem que ouvir as crianças e a cidade tem que se preocupar com a criança. Cada vez mais isso é uma coisa que está se falando. Humanizar, eu acho que a sociedade precisa ser humanizada e a criança eu acho que poderia ser esse elemento. É o começo de tudo, né? É o começo de tudo, é fresco, é solução para tudo, mas o que acontece? Os pais estão exauridos de um trabalho que nem sempre gostam, enfim, jogam as crianças num espaço qualquer. Hoje o pai e a mãe trabalham também. Terceirizam a educação, acham que educação é só escola, não é. Quando se fala da crise de educação do Brasil, não é uma crise de educação, porque educação é na escola, escolar, não é essa educação, é educação do lar, da família, educação de valores, né? A estruturação da criança, ela tem, claro, não é só a escola. Não é só a escola, e muita gente acha que é isso, né? Eu acho que a família precisa estar muito atenta. Então esse é um tema que me emociona muito, assim. Muito. Essa mostra, ela está tendo um sucesso muito grande, vocês conseguiram grandes patrocinadores para poder idealizar isso e levar isso ao estado inteiro. Como é que está? Bom, a cultura no país, ela avançou muito, né? Ela foi democratizada muito nos últimos anos. Até então, a cultura no Brasil ela ficava muito fechada no eixo Rio-São Paulo. Grandes patrocinadores patrocinavam, mesmo as grandes empresas catarinenses, elas acabam tendo escritórios em São Paulo, então acabam financiando projetos em São Paulo. Mas isso é uma batalha constante, né? Chamar a atenção para a questão do patrocínio, da cultura, que eu acho que devia ser um dever de todas as empresas. Na verdade, o patrocínio é através da Lei Rouanet, que é um incentivo fiscal.
Então, a gente tem tido, eu não digo que é sorte, é o resultado de muito trabalho, né? Ao longo desses 15 anos a gente trabalhou muito. A mostra começou em Florianópolis, inclusive se algum empresário... Trabalho e persistência, né? Trabalho e persistência, como tudo na vida, né? Aliás, nós estamos em momento de captação de recursos, se algum empresário catarinense quiser... Estiver assistindo aí, a patrocinar a aproveita. cultura. Eu até escrevi um artigo há pouco tempo no Diário Catarinense, não me lembro se foi nesse jornal, mas falando disso, o empresário catarinense, ele tem que investir dinheiro aqui, né? E se tem um incentivo fiscal, que em vez de pagar imposto de renda, investe na cultura... É maravilhoso. E ele isso não vai momento... perder nada, só vai não acrescentar. vai, e imagina, no momento de crise, deixar esse dinheiro aqui em Santa Catarina, a movimentação econômica que isso gera. Mas, enfim, então a mostra, quando a gente realizou 10 anos, eu criei a coragem de fazer box de filmes de curtas-metragens. Eu fiz em DVD, eu fiz um box com 3 DVDs, em cada DVD 10 filmes de curta-metragem brasileiro. Organizamos esse nosso acervo, parte do acervo, porque a gente tem um acervo enorme de curta-metragem, e com esse material a gente conseguiu fazer um circuito de cinema infantil no estado inteiro. Então, assim, são números exorbitantes, a gente já atingiu... Eu digo tranquilamente, muito mais que 100 mil crianças, assim. A gente já está em mais de 100 municípios, a gente faz uma parceria com a FECAM. Isso foi uma coisa muito interessante. Eu fui chamada no Ceará para criar um evento lá de uma mostra de cinema nos municípios. Com base nesse que você faz, né? Não, eles que me deram a ideia, na verdade. Eles que me chamaram, e eu já estava namorando a ideia com a FECAM, e quando eles me chamaram lá para fazer com a Federação de Municípios do Ceará. E foi muito interessante, porque é um formato muito legal, porque as federações de municípios, a federação, ela tem um fórum de gestores culturais. Então, eu aproveito esse fórum, eu faço uma palestra, eu capacito os professores, os gestores culturais dos municípios, e eles levam esse kit que eu produzi. Então, eles realizam as mostras, os kits com os DVDs, eles realizam a mostra na sociedade. Eu digo que é uma semente de transformação cultural do município, porque tem município que às vezes não tem uma banda, que não tem nada. Então, você começa uma atividade cultural a partir da infância. Então, é uma semente de transformação, porque quando você começa a trabalhar com a infância... Então, hoje em dia, a gente tem esse circuito no estado inteiro. A gente também vai lançar agora um circuito em vários bairros da cidade também, de Florianópolis, e aí já está chegando no Brasil. A gente tem vários, o nosso kit está em vários lugares do Brasil. Ô, Luísa, nós temos um depoimento de uma cineasta que participou da mostra. Vamos assistir ele. O Nuvem é um curta-metragem de ficção. Ele é um filme, na verdade, para todos os públicos, né? Ele tem uma mensagem para a criança e uma mensagem para o adulto. E, bom, o Nuvem, ele é basicamente, ele fala da importância de sonhar, e de sonhar em qualquer idade, né? Que é importante sonhar quando é criança e mais importante ainda sonhar quando é adulto, né? Ele conta a história da Franciele, que é uma menina de 6 anos, e que ela pede para a tia dela de presente um pedaço de nuvem, que a tia vai fazer uma viagem de avião. E a tia traz esse presente de uma forma muito lúdica, né? E isso faz a Franciele ficar muito feliz e faz a mãe da Franciele também participar dessa brincadeira com ela. Já pra casa! Primeiramente, a gente ter a mostra de cinema infantil aqui é um privilégio, né? A gente ter é a maior mostra do Brasil, né? E é um momento incrível. Eu acho que, além de ser um privilégio, é uma oportunidade muito grande. Assim, eu, como estudante, né, toda a época que eu fui estudante, eu frequentei muito a mostra. Então, é um momento que assim, tu tem oficinas, não só para criança, para adulto também. Tu tens uma janela para te ver a produção brasileira e internacional que está sendo feita para criança. Então, assim, acho que é muito visionário ter essa mostra aqui, né? E ela já acontece há muitos anos. Então, acredito que para ter esse sucesso tão longe é porque está no lugar certo. Tia Rose! Lindinha! A tia prometeu para os meninos trazer uma concha do Rio de Janeiro para eles ouvirem o mar. Quer uma também? Quer outra coisa? O quê? Um pedaço de nuvem. Bonitinho. Criança é criança, né? Você pode comentar alguma coisa sobre isso? Eu fico muito feliz de ver a Vanessa, o filme dela é uma graça, e o que me deixa mais contente é que a mostra estimulou a produção
de cinema local para a infância. Né? Isso me deixa muito realizada. Ela fala da importância do sonhar. É verdade, a gente cresce e a gente esquece a criança que a gente foi, a gente esquece os nossos sonhos, os nossos ideais, né? A mostra para criança, mas eu recomendo para todo mundo, também. Entendeu? Eu acho que o adulto está precisando muito sonhar um pouquinho. Está todo mundo muito sisudo, muito rancoroso, né? Assim, acho que está precisando. Um clima de ódio no ar, assim, de raiva. Né? Sabe? Então vamos à mostra infantil, assim, né? vamos ver coisa boa, vamos rir um pouquinho, vamos levar a vida de uma maneira mais leve. Um pouco, né? Vamos relaxar e vamos lembrar tá que somos humanos e cidadãos. E temos que ser cidadãos, porque eu acho que acontece isso, assim, de repente, você esquece das suas obrigações também, dos seus deveres, né? Dos seus exemplos, né? Então, a gente brinca isso, não, adultos vão na mostra que vai fazer bem. Mas voltando aqui ao filme, né, essa produção local, esse ano nós tivemos de novo muitas produções catarinenses inscritas na mostra, porque nós fazemos uma mostra competitiva no Brasil inteiro. E então nós recolhemos curtas-metragens do Brasil inteiro, selecionamos, exibimos na mostra e temos um júri infantil e um júri oficial. E os melhores filmes recebem um prêmio para serem exibidos na TV Brasil. E a produção catarinense, ela melhora a cada ano. Nós temos um grupo de pessoas aqui, eu fico feliz, eu conheço todo mundo, eu conheço os atores, os diretores, as crianças. Bacana. É muito legal. É uma grande família, né? É uma família. Eu acho que a cultura catarinense, apesar de alguns tropeços, apesar de não ter um incentivo tão focado, ela resiste e exibe muita coisa e traz muita coisa boa. Esse ano vai ter vão ser 15 anos da mostra, da mostra, né? Como vai ser isso, como está previsto? Pois é, então em julho de 2 a 10 nós vamos realizar a 15ª edição, mas a gente já está comemorando desde já. Então nós vamos ter a inauguração do Cineclube Infantil, que começa sábado, sempre no último sábado do mês. Então, nesse sábado, a gente vai exibir um filme que é um sucesso mundial, chamado Kirikou Entre Homens e Mulheres, de um diretor francês. Esse diretor já esteve na mostra, conversando com as crianças e dando oficina. Então, o Cineclube nós vamos lançar agora, já sábado, e junto, o Cineclube vai ser todo o último sábado do mês. Nós estamos fazendo uma exposição no MIS, 15 anos da Mostra de Cinema Infantil. Então, acho que vai ser muito interessante, porque vai ver todo esse percurso de 15 anos. Eu queria que você falasse um pouco do Cineclube, mas depois do nosso intervalo, assim que a gente voltar, eu queria que você comentasse um pouco sobre o Cineclube. Tá bom. Acho que é um negócio bastante interessante, um projeto bastante interessante. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Espaço Cidadão e mais uma vez agradecendo a sua audiência, que é muito especial para nós. A audiência de uma pessoa que está assistindo aí, formador de opinião. Isso é muito importante. Nós agradecemos não só pelo nosso programa Espaço Cidadão, mas pela programação da TVAL que você acompanha. E nós estamos entrevistando a Luísa Lins, que é idealizadora da Mostra de Cinema Infantil, e que já percorreu o mundo, né? Graças a essa sua paixão pelas crianças e pelo cinema infantil. Nós ficamos de conversar sobre o Cineclube. Pois é, o Cineclube surgiu porque, assim, a mostra ela acontece em Florianópolis uma vez por ano, né? Em julho, normalmente. Só que eu acho, mas no estado ela já acontece o ano inteiro, que nós lançamos em março o circuito em Chapecó. Então, várias cidades já estão acontecendo. Mas Florianópolis, apesar de eu incentivar e fornecer conteúdo de audiovisual de cinema para vários cineclubes que estão começando a surgir, continua carente durante o ano de um evento, de uma atividade para criança, uma atividade cultural para criança. O cinema do SIC estava praticamente liberado à tarde, nos sábados à tarde. Então, a Universidade Unisul, a Faculdade de Cinema,
cuida do cinema do SIC, já existe um cineclube ali, mas não tem programação para criança. Então eu pensei, eu acho que chegou a hora da gente ter uma atividade mensal, né? Então a ideia, a princípio, é que seja no último sábado de cada mês. Mas provavelmente eu vou querer fazer todo sábado, eu acho que precisa. A criança precisa ter atividade cultural que não seja que é imposta pelo mercado, né? Uma coisa é você ver filme dentro do shopping, Walt Disney, mercado americano, tudo bem, são ótimos, mas não é justo uma criança crescer só com esse tipo de informação. Ela precisa entender o mundo sobre outras óticas também, né? Você percorreu já alguns países. Fala alguma coisa pra gente sobre essa tua experiência lá fora também. Porque quando eu comecei a Mostra de Cinema Infantil aqui, não existia no Brasil nenhum evento audiovisual para criança, não existia. Depois que eu comecei, um ano depois, a atriz Carla Camurati, ela lançou um festival no Rio, em algumas capitais, dentro de um shopping. A ideia é muito boa, mas o foco da mostra é inclusão social, inclusão cultural, formação para a cidadania, cultura brasileira, porque isso, assim, a criança brasileira, ela não conhece a cultura brasileira. Ela vê na tela o quê? Ela vê os Estados Unidos, né? Ou ela vê Rio de Janeiro. A criança catarinense não se vê na tela, a criança nordestina não se vê na tela, a criança negra não se vê na tela, a criança rural não se vê na tela. Então ela cresce com uma sensação de não pertencimento. Aonde eu estou, né? Eu não estou em lugar nenhum. Isso é muito ruim para a autoestima. Você entende que ela cresce exteriorizada. Ela cresce, exatamente. Então a preocupação da mostra sempre foi esse, incluir as crianças, né? Então por isso a gente começou a buscar produções do Brasil inteiro. Então a mostra, os curtas-metragens, eles traduzem a cultura brasileira. E também eu reparo que a gente cresce sem conhecer a cultura brasileira e por isso a gente não ama a cultura brasileira. Quando você conhece, você pode vir a amar, né? Então a gente exibe muito da cultura brasileira e começamos a fazer contatos com outros países para mostrar para a criança que o mundo é muito maior do que a Disneylândia, né? Eu amo a Disney, mas a criança tem que crescer entendendo que o mundo é diverso e que é normal ser diferente. O normal, o anormal é ser todo mundo igualzinho, né? Então, por isso realmente eu viajei muito, daí existe, a Escandinávia, os países nórdicos, eles têm um olhar para a criança muito diferente que o nosso. Lá assim, a Islândia principalmente, meu Deus, mas a produção cultural, por exemplo, a produção de cinema, de tudo que é investido em cinema, 20% é para a infância. E tudo sempre com muito cuidado. Outro país que eu tive, que eu também aprendi muito, e eu vi como a notícia que chega pra gente é uma notícia que tem, às vezes, interesses. Por exemplo, eu fui convidada para ir para o Irã. No primeiro momento, né, eu fiquei meio assim, Irã, né? O meu filho dizia, mãe, mas lá só tem terrorista. Assim... E foi a viagem mais importante da minha vida, foi quando eu entendi que o que a gente vê na televisão ou na notícia nem sempre é verdade. Porque o que passam do Irã é que lá só existe terrorista. Para mim, fala Irã, eu já imagino... É tudo andando na rua e você chega lá, tem a pessoa responsável, não sei se seria o religioso, né, da cidade. Os ayatolás lá, né? Lá tem o ayatolá, mas em cada cidade tem um representante. E ele chega e ele fala que a coisa mais importante na cidade é a cultura e a infância. A cidade toda decorada com adereços do festival. As crianças chegando para fazer entrevistas, as coisas mais fofas e incríveis. A preparação do evento para a criança é uma coisa indescritível. E eu saí de lá uma cultura milenar, né? Conheci coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, filósofos, né, historiadores, que não chega no Ocidente, né? E aquilo ali foi um marco na minha vida um pouco. Assim, o cinema iraniano, ele é um cinema maravilhoso. Então eu acho a mostra infantil é muito muito bonito isso. Ela me apresentou um mundo muito Falando nisso, vasto. tem um depoimento de um diretor que participou da mostra. Vamos ver.
Eu acho que a Mostra de Cinema Infantil e o filme ter participado da Mostra foi, não só participado, como ser lançado na Mostra, foi a coisa mais importante para o filme, para a carreira do filme. Desde quando a gente começou a ideia de fazer o filme, sempre eu tive a ideia de lançar o filme na Mostra, porque eu já tinha participado da Mostra como trabalhado com a Luísa, já conhecia o trabalho, já conhecia a Mostra, sempre frequentei, e eu acho que a Mostra é de extrema importância para qualquer filme infantil do Brasil e do mundo. Assim. Ela é espetacular, né, o que acontece ali naqueles 10 dias de Mostra, é muito legal. A importância da mostra não dá nem pra gente mensurar, né? Porque às vezes a gente pensa em filme infantil como uma coisa menor, mas na verdade é o contrário. Filme para criança é tão ou mais importante do que filme para adulto, porque além da função de entretenimento, ela tem a função de formar público, né? Então, dependendo do filme que a criança assiste quando ela é pequena, vai influenciar ela para gostar de cinema e gostar de filmes a vida toda. Então, ter essa oportunidade de filmes não só de grande circuito, esses filmes que passam no cinema do shopping, aí, a gente vê filmes de tudo quanto é lugar, da França, da Polônia, sei lá, da Afeganistão, eu já vi filme ali. Então, essa ponte que ela faz para os cinemas do mundo todo é vital para a nossa cinematografia local e para as nossas crianças, né? Eu penso demais, o dia já morreu, neurônio que se vai, amor que já foi meu, o corpo. Você estava falando há pouco do Irã, né? E olhando esse rapaz, o diretor, ele me lembrou Irã, o estilo. Você conhece ele? Esse menino, ele não é um menino. O filme dele teve uma aceitação no público, chama Nham Nham é Criatura, uma produção catarinense. Você vê o nível da produção catarinense. Esse filme foi o escolhido pelas crianças. Assim, ele ganhou o prêmio na mostra. Eu tenho um carinho profundo por ele, porque ele, além de tudo, ele é neto do Manuel de Barros, que é um dos grandes poetas brasileiros, né? Morreu. A mostra fez uma homenagem para o Manuel de Barros, e a sobrinha, o Manuel de Barros morreu, já tinha mais de 100 anos, e a netinha veio na mostra, recebeu o prêmio e depois entregou para o Manuel de Barros, e tem uma foto da netinha dando para o poeta. E o Lucas, ele é muito especial como diretor, assim, e todo mundo ficou encantado com esse filme e ganhou o prêmio pelas crianças, né? Eu acho que é o melhor reconhecimento que você pode ter, um prêmio, você fazer um filme para criança, né? E as crianças dizerem, uau, esse filme é bom demais. Ô Luísa, nós temos 5 fotos aqui, você pode comentar elas? Vamos começar aqui a primeira, essa foto. Pois é, isso é a mostra, assim, eu realmente me emociono, eu adoro fazer isso, né? Você vê coloridas, né? Bonitas meninas. As crianças, isso são as crianças, né? Que têm pouco acesso. A mostra ela privilegia o acesso para todas as crianças. A mostra paga o transporte das escolas públicas, a pipoca é gratuita e filmes, né? Então isso é a mostra, é criança brasileira, né? É criança de todas as classes sociais. Isso é um direito de todo mundo, o Estatuto da Criança e da Adolescência. De todos os níveis, de todas as cores. E essa é a beleza brasileira, né? O povo brasileiro, ele tem todas as cores. Muito grande, né? E isso é que é lindo, né? Graças a Deus. Essa é a nossa equipe maravilhosa de monitores que cuida das crianças do Projeto Escola. Nós temos o Luciano, que é nosso parceiro e apresentador há anos na mostra. É uma equipe que tem muita garra, que tem muita... Essa é a tua grande família? Sim. Uma vez por ano a gente celebra a vida, eu acho. A mostra acaba sendo uma celebração da vida uma vez por ano que a gente faz. É muito... Esse é o Frederico Maia, ele fez um filme chamado Aviãozinho Vermelho, baseado na obra do Érico Veríssimo. É um filme maravilhoso, uma animação brasileira muito boa do Rio Grande do Sul.
a gente conhece muito pouco, né? Eu vejo que quando eu falo, assim, a maioria das pessoas não conhece o que é o cinema brasileiro. E o cinema para criança brasileiro está crescendo. Agora, até um resultado de uma luta da mostra, foi lançado um edital de produção de 10 longas-metragens para criança. O Ministério da Cultura acabou de lançar e é resultado de um trabalho da mostra. Uma sala de... Essa é a nossa sala de cinema, aconteceu no ano passado no Teatro Governador Pedro Ivo. Esse ano a gente está ainda vendo se vai ser lá a mostra. E a gente transforma num grande centro de cultura para a infância, né? Um amigo meu diz que a energia de uma sala dessa é uma energia incrível, porque imagina, 700 crianças. Aí todo ano a gente faz um show de encerramento. Esse ano, dessa foto, foi o ano passado, a cantora Fortuna, ela musicou os poemas da Tatiana Belink e foi muito emocionante, porque depois que terminou esse show, uma criancinha chegou para mim e disse assim: Luísa, eu estou estudando a Tatiana. A Tatiana Belink é uma escritora, morreu também há pouco tempo, e a gente está estudando a Tatiana Belink na escola, e esse show foi um presente. Então sempre você tem esse retorno das crianças, né? Luísa, ele já me apontou ali que tem 2 minutos e eu tenho aqui umas 30 perguntas para te fazer. Vou ter que selecionar alguma coisa aqui para te perguntar dessas tantas aqui. Quais os estados que têm mais filmes selecionados? São Paulo. São Paulo. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Santa Catarina está entre os 5 primeiros. E da assim. categoria internacional, quais os países? Esse ano foi a primeira vez que a gente fez uma mostra competitiva internacional de curtas. Nós tivemos em torno de 40, 50 curtas, mas nós exibimos longas fora da mostra competitiva. Longas internacionais, esse ano os longas internacionais estão assim de chorar, de tão bons. E o que te emociona mais de tudo isso? O que me emociona dessa mais? mostra? São as crianças. Elas são são as crianças, tudo, né? é a essência de tudo, é a cultura brasileira e é as diferentes culturas do mundo. A gente precisa conhecer a cultura de todos os países e conhecer essa maravilhosa diversidade cultural do mundo. Isso que me emociona. Luísa, eu vou te deixar à vontade para você fazer as últimas considerações, para a gente poder encerrar o programa. Infelizmente, eu acho que nós vamos ter que convidar a Luísa de novo. Que ótimo, me convida. Ela voltar aqui para a gente terminar essa conversa. Primeiro eu quero né? te agradecer a tua gentileza, né, o tempo inteiro, muito gentil com o tema e comigo. Eu acho que, assim, o que eu falo no final, primeiro, vamos escutar as crianças, elas têm o que dizer, vamos permitir que elas tragam ideias novas. Vamos aprender com eles. Vamos aprender com eles, né? Acho que a sociedade está precisando. A segunda coisa, assim, é uma dica para os empresários. Vamos investir em cultura. A cultura é fundamental, a cultura humaniza uma sociedade. A cultura te conta de onde a gente veio, para onde a gente vai. Nós temos um parque industrial enorme, um dos maiores do Brasil. Através da Lei Rouanet, você investe em cultura, deixa o dinheiro aqui, movimenta a economia, se chama muito economia criativa, né? Você vê a minha mostra, gente, e outros eventos, e o cinema produzido aqui movimenta muito dinheiro. Então, é uma energia limpa. Por que não, né, investir cada vez mais? Convido coopera para um mundo melhor, né? E coopera para um mundo melhor. Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? É importante as empresas terem cada vez mais lucro, fazerem, né, crescerem, mas não pode esquecer que elas também devem à sociedade dar um retorno para a sociedade do espaço, dos impostos que usam, dos benefícios que têm para a cultura. E só vão estar ajudando uma sociedade melhor. A gente tem que ajudar. Não adianta a gente reclamar, né? As pessoas reclamam. Só reclamar. Reclamar não adianta. Levanta, arregaça as mangas e trabalha. É possível, porque a mostra, quando eu comecei, todo mundo dizia: Luísa, isso não vai dar certo. E eu falei: vai. E deu muito certo. E trabalhando com muita insistência, né? Como você falou, a gente consegue criar e deixar uma coisa legal, né? Uma passagem pelo mundo, né? Verdade, Luísa. Todo mundo vai embora, deixa alguma coisa boa pro mundo. Luísa, olha, eu de gosto conversar mais 1 hora com você aqui. Mas muito obrigada a você. Pela tua presença aqui. Obrigada a todos aqui, Vamos toda a falar com a equipe de produção vocês. para te convidar novamente que ótimo. Daqui 1 mês, 2 meses, a gente voltar a conversar com você. Eu que agradeço a vocês por esse espaço maravilhoso. Valeu. Obrigado a você também, que nos deu a sua audiência, e até o próximo programa.